No Sermão da Montanha, narrado por São Mateus, Jesus começa com as bem-aventuranças e termina com a imagem das duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. O evangelho de hoje conclui um segundo sermão, o chamado Sermão da Planície, registrado por São Lucas. Este sermão também começa com bem-aventuranças, mas a conclusão é uma imagem parecida com a das duas casas, mas resumida. Um homem constrói uma casa no chão sem alicerces e ela desaba em grande ruína. Esse paralelo serve para nos fixarmos nos detalhes e nas diferenças. As imagens são parecidas, mas as diferenças podem trazer algo a mais, certo? Vamos ver adiante. Enfim, quantos ensinamentos importantes no evangelho de hoje. Jesus começa assim: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Meus irmãos, nossa vida em Cristo precisa dar bons frutos. É desta forma que reconhecemos se estamos caminhando ou não com Jesus. E mais, com nossos bons frutos, somos evangelhos ambulantes. Conhecer alguém pelos frutos significa que uma vida espiritual só é verdadeira se manifesta de algum modo na vida. Em outro livro, Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Só posso saber se tenho realmente fé se minhas obras existem e são boas. Como saber se estou no caminho certo? Como eu estou vivendo? Alguma mudança para melhor, ainda que pequena? Gosto de fazer o bem ou de ter pecados de estimação, aqueles que nos seguem durante toda a vida. É pelos frutos que saberemos tudo isso, pois é do coração do homem, elevado pela graça, que procedem esses atos. Por isso, Cristo, neste evangelho, nos pergunta para mim e para cada um de vocês: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Sou de Jesus, tenho uma vida de oração. E vida de oração não significa somente que você fala com o mestre, mas também que você ouve o mestre. Sim, ouvir as palavras de Jesus, colocando-as em prática, é o mesmo que rezar. Por isso, o Verbo de Deus usa ainda outra parábola, a do tesouro que sai do coração. Em resumo, não adianta dizer Senhor, Senhor, se não se faz o que ele ensina e manda. Você deixa as palavras de Cristo te transformarem por dentro? Vocês deixam? Será que eu deixo? Essas perguntas precisam ser respondidas diariamente. Se ouvimos a voz de Deus e as colocamos em prática, somos semelhantes a um homem que construiu sua casa, cavou o fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Caiu a chuva, veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não pôde derrubá-la porque estava bem construída. Na época dos apóstolos, isso era uma realidade. A igreja era perseguida. Muita gente ouvia o evangelho, mas não alicerçava sua fé na rocha. Isto é, não buscava transformar sua vida e, por isso, abandonava a fé de forma vergonhosa quando a perseguição se apresentava concretamente. A casa não tinha alicerces e desmoronava. Simples assim. Será que hoje, quando o cristianismo também é perseguido das mais diversas formas, será que estamos prontos para os pequenos martírios do cotidiano? Diante da perseguição, seríamos autênticos cristãos ou apóstatas, abandonando a fé?
Não sabemos se morreremos literalmente pelo nome de Cristo, como muitos morrem ainda hoje em dia. Mas quando vivemos o cristianismo diariamente, dando autêntico testemunho, derramamos um pouco do nosso sangue por amor a Jesus Cristo. Sejamos firmes como casas construídas sobre a rocha. Tenhamos diária vida de oração. Busquemos a Eucaristia dignamente e abramos nosso coração para que a palavra de Deus transforme as nossas vidas. Jesus Cristo, aumentai a nossa fé. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.